Olá, amigos do Blog Calçadão. Hoje é dia 8 de novembro. Esse é o 18º análise da semana, né, Ricardo? Exatamente. Estamos aí já 18 programas, 18 análises da semana, Paulo. Estamos indo, hein? Ó, a gente está gravando isso agora, que é sexta-feira pela manhã, não é? Sexta. Sexta-feira pela manhã. Eu saí de casa para vir gravar aqui, estava faltando 2 cliques para a gente chegar na marca dos 700 inscritos aqui no canal do YouTube. Tem que fechar hoje, né? Tem que fechar e passar. Tá certo. Fechar e passar. Ricardo, a análise da semana a gente faz e depois é dividido, né? A gente faz um programa inteiro, Paulinho, coloca lá no blog, né? Porque agora eu comecei a fazer na semana passada, eu coloquei o programa inteiro e vou colocando lá nas descrições o minuto quando começa cada assunto. E teve 2 pessoas que pediram, falou assim, Ricardo, fica mais fácil, eu gosto de assistir o programa inteiro, mas coloca lá onde começa o minuto que eu já pulo para o lado que me interessa mais. Legal. E depois a gente divide o programa em vários vídeos, né, menores, né? Legal. A ideia é debater, conversar um pouco com o pessoal que é do blog, o pessoal que é amigo do blog, sobre diversos assuntos da cidade, da região e do Brasil, né? A gente tem feito esse programa nosso aqui, nós dois, né? Discutindo mais os assuntos de Ribeirão. A gente tem colocado assuntos nacionais também, mas nós também estamos colocando filmes, vídeos no nosso canal, bacana, né? Colocamos essa semana um daquela audiência pública no STF sobre a questão da censura. Apareceu o Caetano, apareceu o Duvier, apareceu o Caio Blá, né? Você colocou lá no programa, então o pessoal também curtiu. E a gente vai colocar mais disso, né? Se tiver acontecendo alguma coisa nacionalmente, a gente vai jogar lá no nosso canal, né, Paulinho? Eu acho que é legal, assim, Ribeirão Preto ter um canal mais voltado para essa linha um pouco mais democrática, que é importante em Ribeirão, porque Ribeirão carece disso. É uma cidade grande, é uma cidade que tem muita gente pensante Sim. e que precisaria de ter um suporte desse, né? Exato. E aquele vídeo que você colocou, ele foi compartilhado pelo Diário do Centro do Mundo, né? Na hora que você colocou no canal, o Diário do Centro do Mundo subiu lá no site dele. Isso é importante. Porque muita gente de Ribeirão, Paulo Honório, eles acompanham o 247, acompanham o Diário do Centro do Mundo, acompanham o canal da Fórum, né, do Rovai. E é daqui de Ribeirão, acompanha esses canais progressistas em nível nacional, mas não sabe ainda da existência do blog Calçadão. Então, essas conexões que a gente tem com esses canais maiores, o pessoal de Ribeirão Preto, progressista, com pensamento mais à esquerda, acaba descobrindo que tem aqui em Ribeirão Preto um blog parecido. É Né? difícil chegar nas pessoas, É né? muito Assim, difícil. Nós estamos fazendo um trabalho. a gente não tem a pretensão de ter muita coisa, de ser grande demais, mas pelo menos um pouco, né? Porque as pessoas saibam e tenham acesso a esse tipo de informação. E que contribua com a gente também, dando matéria, dando dicas, né? Sim. Porque é muito difícil você ter acesso a notícias um pouco que foge do padrão global, padrão da TV aberta, né? O Felipe teve uma sacada muito legal. O Felipe, que é o nosso amigo aqui, participando do blog, editor, ele teve uma sacada legal porque ele entrou em contato com os movimentos sociais e já está começando a dar resultado. Os próprios movimentos tiram foto. No domingo, por exemplo, o pessoal do movimento da creche teve aqui no bairro do Cristo. Eles mesmos tiraram as fotos, mandaram para a gente e a gente fez a matéria na hora. Legal. E todo mundo gostou. Então vamos tocando em frente. Bacana, vamos lá então. Então vamos começar falando sobre a questão da eleição para vereadores do ano que vem. Tem algumas mudanças, né, Ricardo, na legislação, que são mudanças para todos, mas que afetam o processo eleitoral. Então, quem está querendo ser candidato, quem tem essa pretensão, e eu acho que é muito importante que saiam vários candidatos, precisa estar sabendo o que é que vai mudar, né? A principal mudança, Paulinho, é a impossibilidade de fazer coligações na proporcional. Então, não é possível, por exemplo, 2 partidos diferentes unificarem candidatos para saírem juntos na eleição para vereador. Então, Isso é a vamos primeira facilitar a grande conversa. Quando fala mudança. proporcional, você está falando de vereador. Eleição de vereador. Quando majoritário, você fala de prefeito. Antigamente, por exemplo, o partido A tinha 20 candidatos, o partido B tinha 15 candidatos. Eles faziam uma coligação na proporcional e a coligação passava a ter 35. Certo. Então, era mais fácil, porque você não precisaria ter tanto candidato assim, porque você fazia uma coligação com o outro e a somatória dos dois dava uma coligação grande. Hoje não. Cada partido vai ter que ter uma chapa completa. Então, se antes, por exemplo, o partido A só precisaria ter 20 candidatos, porque se coligaria com o outro com 35, agora ele, partido A, sozinho, vai ter que ter 35 candidatos, e isso é para todo mundo. Ou seja, aumentou a dificuldade. Todo mundo está sentindo essa dificuldade. Ricardo, só para desmistificar um pouco e também para poder ficar mais tranquilo para quem não está acostumado com essas contas, o camarada fala assim, eu quero ser candidato, mas eu odeio política, eu não faço parte de nada, tal. Ele pode ser candidato sozinho ou não?
Sozinho não. A legislação brasileira não permite isso. Então ele tem que estar dentro do partido. Precisa estar dentro do partido. Então não existe candidato que não é partidário. Não existe candidato que não seja partidário. Existem algumas forças políticas que defendem candidaturas independentes, sem partido. Eu não concordo com isso. Eu acho que o candidato tem que ter partido. Mas hoje não tem nem essa conversa. Assim, hoje não tem. A legislação diz, para ser candidato, você tem que estar afiliado a um partido e para ser candidato no município, aqui na eleição municipal do ano que vem, você precisa ter o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Dá tempo, então, hein? Quem quiser ser candidato. E isso é uma coisa que favorece, Paulinho, tá? Inclusive na nossa matéria do resumo da semana, que está escrita no blog, essa é o tempo mais curto que já existiu. Porque antes se exigia 1 ano de domicílio eleitoral e até mais. Agora vão ser 6 meses. É um tempo muito curto. Isso privilegia, Paulo, algumas candidaturas que você já viu acontecer, inclusive aqui em Ribeirão Preto. Candidatura de pastores, que uma determinada igreja traz o cara de uma outra cidade, né? Estrategicamente para uma cidade A, para uma cidade B, 6 meses antes do pleito, para ele ser candidato, e aí ele acaba eleito sem conhecer aquela cidade, e sempre dá problema. Já deu problema aqui em Ribeirão. Tem um cara que foi eleito agora que foi vereador em outra cidade. Exato. Né? Então, como é que ele chama mesmo? Isso eu não lembro o nome dele. Que está sendo caçado, né? Que está sendo caçado, que o Franz tá com o nome para entrar se ele for caçado. Né? Vai ser um ganho para Ribeirão, hein? Vai ser um ganho muito grande. Mas esse tipo de candidatura, que é uma candidatura avulsa, né? O cara se filia e aí uma determinada igreja traz ele para lá e para cá, vai acontecer, e não só a igreja, mas grandes grupos empresariais também podem ter mais mobilidade, né? De movimentação de candidatos que eles apoiam. Isso dificulta, na minha visão, as candidaturas mais populares, ligadas, por exemplo, aos movimentos sociais. Mais raiz. Que tenha mais raiz, mas não tenha tanta condição financeira, né? Então isso empobrece a política. Então, assim, 2 coisas já falou. Uma, sim, que não tem candidatura, coligação entre partidos. Cada partido vai ter que ter sua chapa própria. E a segunda é que o cara tem que morar no município até 6 meses antes da eleição. Exatamente, é isso. Tem mais algumas questões, que é a questão da proporcionalidade, né? Exato. Não sei se o pessoal sabe disso. Se, por exemplo, esse ano vai ser quantos vereadores em Ribeirão? Vão ser 22, né? 22. Você pega o número de eleitores e divide por 22 cadeiras. Isso vai dar o quociente eleitoral. Chama quociente eleitoral. Exato. Aí, a cada grupo de vereadores que atinge esse quociente, elege um. Então, vamos pegar o partido A. Só para dar uma ideia, estão prevendo que o quociente eleitoral em Ribeirão Preto nessa eleição vai ser de 16 mil votos. É 16? Então, para um vereador ser eleito, ele precisa ter 16 mil votos? Não, a chapa precisa atingir 16 mil votos. Todo mundo que faz parte do... Vai atingindo. Cada vez que a chapa atinge 16 mil, elege um. Exato. Né? Então, o partido A, ele tem lá 20 candidatos, a soma dos 20... A cada vez que atinge 16 mil, elege um. Então, o cara teve 17, ele teve um eleito e sobrou um. E o resto vai sobrar aquele um. Legal. Agora tem uma novidade aqui, Ricardo, que está falando o seguinte. Na última eleição, só para poder fazer um parênteses aí, na última eleição teve gente que foi eleito, puxado por grandes carregadores de votos. Sim. Então teve gente que foi eleito com 100, 200 votos, teve deputado estadual que foi eleito com pouquíssimos votos, né? Uhum. Parece que esse ano mudou. Mudou em parte, né? Porque nessa conta que você fez, vamos supor, a cada 16 mil vai fazendo um vereador, desde que este vereador, agora sozinho, atinja 10% do quociente. Então vamos supor, o quociente é 16. Então a coligação, a soma de todos os candidatos, chegou a 16 mil. O primeiro colocado da coligação vai ser o primeiro eleito, desde que ele atinja 1.600 votos, que é 10% de 16 mil. E se o cara não tiver? Não elege. Aí passa para outra que atingiu. Entendeu? Aí no final dessa conta toda, quando todo esse processo de quociente 10% terminar, aí vai se olhar para as sobras. E na hora das sobras, aquilo que sobrou já não conta mais, nem quociente e nem os 10%. Aí é a soma total. Mas aí a sobra é pouquinho, né? Talvez a sobra vai eleger 2 vereadores. Né? Isso, por exemplo, pode beneficiar um partido popular de esquerda que vai ter pouco recurso, por exemplo, um PT ou um PSOL, vamos supor. Que no cômputo geral não faça os 16 mil votos. Então, não atinge o quociente, não elegeu ninguém na primeira rodada. Né? E aí teve lá 14 mil votos. Então não chegou no quociente e não elegeu na primeira rodada. Certo. Na sobra, nessas 2 ou 3 vagas que vai sobrar, que sempre sobra, aí os 14 mil votos desse partido passa a contar para poder fazer o primeiro. E aí o cara que elegeu não precisa ter os 10% também. Pode ter a votação que teve. Então a sobra, ela continua beneficiando
as coligações e os partidos que não têm muito dinheiro. Isso tem sido dito aí no meio político, que, por exemplo, um partido como o PT, que tradicionalmente tem boa votação de legenda, né, porque o número do PT é bastante conhecido, então o PT geralmente tem a quantidade de votos grandes. Não se sabe se o PT vai chegar no quociente, mas se não chegar, na sobra, eu acho que é muito difícil o PT não eleger ninguém. Acho que elege um. Eu pelo menos um. Sim. Considerando só, né, você está falando... Isso pode acontecer com o pessoal também, viu, Paulo? Você está falando considerando esse quadro que a gente está falando aqui agora, que é de conta de como é que faz para eleger. Exatamente. Eu acho que tem condição, fugindo disso, tem condição de eleger mais. Eu também acho. Porque o quadro vai mudar aqui no Brasil, a gente acho que... A perspectiva é essa. E que tenha bons candidatos, né? Então, assim, eu acho que assim, um cenário muito espetacular que poderia acontecer é, por exemplo, tanto o PT quanto o PSOL elegerem um pelo quociente, né? E com candidaturas que atingem os 10% do quociente, e cada um eleger mais um na sobra. Nós teríamos aí uma bancada de 4 vereadores, 2 do PSOL, 2 do PT, ou 3 do PT e 1 do PSOL, sei lá, ou o contrário. Mas eu acho que é importante o campo de esquerda. Eu estou falando PT e PSOL, Paulo. Todo mundo sabe aqui que são os dois partidos mais representativos do ponto de vista da participação dos seus militantes também nos movimentos sociais. A gente sabe isso no dia a dia. Então é importante que tenha uma bancada de esquerda popular, progressista, ligada aos movimentos sociais, que isso vai qualificar a Câmara de Vereadores, que precisa muito disso. Não, e tem outros candidatos também, como você falou de condição aí de eleger, eu acho que tem candidatos bons também em outros partidos, né, Ricardo? Sim, por exemplo, a gente lembrou agora do próprio França, né? Exato. França é um puta de um companheiro, um cara que é um amigo nosso. Agora, inclusive, né? França é um amigo nosso do blog Calçadão, sempre esteve nas lutas aí, é um agente social, que sempre lutou nos bairros onde mora, né? Então, tem vários candidatos e possíveis candidatos que vão entrar agora que são bacanas, que são legais. Falando do França, outro dia eu peguei um Uber, né? Peguei um Uber e tô lá conversando com o Uber e descobri que ele é do Ribeirão Verde. Aí eu falei assim, você é do bairro do França? Aí o cara, sou. Todo mundo lá conhece. E nós temos agora nessa legislatura também outros grandes companheiros, né? Sim, com certeza. Luciano Mega é um puta vereador. O Luciano Mega tem um mandato muito, muito bom, ligado. Sabe o que é legal do Luciano Mega? O Luciano Mega tem uma assessoria, e eu estou falando da Renata, a Renata é nossa amiga, assessora do Luciano Mega, que ela puxa o mandato do Luciano Mega, apesar do Luciano Mega ser homem, mas ela puxa o mandato do Luciano Mega para muitas coisas feitas do ponto de vista do apoio à política para as mulheres. Então, o mandato do Luciano Mega tem essa pegada, já é uma pegada popular, uma pegada progressista, né? Talvez para mim um dos mandatos mais progressistas do PDT, está ali entre os melhores, né? E tem essa pegada legal por conta da assessoria, por conta da Renata, que está sempre participando aí dos movimentos e trazendo o mandato do Mega para o lado do movimento feminista, que é muito legal, muito importante. Beleza. Ricardo, nós vamos entrar mais alguma coisa aqui na questão dos vereadores. Assim, tem muita especulação em relação a candidaturas, né? Tem, né? Porque assim, a candidatura a vereador, a eleição para vereador, Paulo, você sabe disso, é a eleição mais difícil que tem, né? Primeiro porque tem muitos candidatos, depois que o voto é muito picado, né? Tem candidatura para todos os gostos, todos os tipos, candidatura que sai do ponto de vista familiar, de bairro, de movimento social, candidatura sozinha, candidatura de gente rica que paga a própria campanha, candidatura de igreja, que está sendo muito forte, aquele debate que a gente fez sobre o conselho tutelar, é mais ou menos o mesmo para a Câmara de Vereadores, né? As igrejas neopentecostais jogam força nisso, né? Então, tradicionalmente, nas últimas acho que 4 ou 5 legislaturas, Ribeirão Preto tem tido candidatura de pastores. Geralmente pastores que vêm nos últimos meses, assim, que não moram em Ribeirão Preto, que vêm para ser candidato e acabam sendo eleito, né? Alguns deles deram muito errado. Mas aí vai fazer o quê, né, Ricardo? Faz parte da democracia. O cara vem, tá dentro do prazo. O cara tá jogando dentro do jogo, exatamente. Nós podemos criticar do ponto de vista político, se você não podemos fazer a crítica, né? Mas não é ilegal. Na última eleição, eu não conheço o cara, mas assim, eu nunca vi ele eu participo do movimento de moradia, nunca vi ele em nenhuma discussão sobre habitação. Não elegeram um cara pelos movimentos de moradia? Pois é. Nunca vi o cara em lugar nenhum. Faz anos e anos que eu tô nesse negócio. Então, assim, precisa de... Mas as pessoas têm aquele negócio da... vai indo na onda, né? Então, de repente, chega um cara aí falando qualquer coisa, pronto. Isso sempre aconteceu, né, Paulinho? Tem acontecido mais por conta que a gente está vivendo um momento de rebaixamento da política. A política está num momento muito difícil, né? Muito difícil, né? Talvez o momento mais difícil da política na história do Brasil. Um dos mais difíceis, se não for o mais difícil.
Mas isso sempre aconteceu. Candidatos outsider, né, fora do sistema, que vem populista, e candidato de igreja, né, candidato que a gente não espera e o cara acaba sendo eleito. Geralmente dá em coisa ruim. Às vezes dá coisa boa, mas geralmente dá coisa ruim. Porque a política é muito difícil. Se você não tiver enraizamento, se você não tiver história, se você não tiver, né, compromisso com determinada coisa, acaba dando ruim porque a política acaba voltando para o lado pessoal. E quando a política é feita para o lado pessoal, ela é sempre ruim. O problema é que a população está muito distante dessa discussão, né, cara? E eu acho que Então, com assim, razão. está muito distante. E aí, num momento de eleição, as pessoas não têm, fica com muita dificuldade de saber o que faz. Sim. E, por exemplo, hoje em dia, você pega quem está fora dessa discussão, quem mora nos bairros aqui e tal, que tá, um trabalhador, assim, normal, comum, vamos dizer, ele não sabe nada sobre a Câmara. Exatamente. Não tem a mínima noção do que é que faz, quem está lá, por que está, o que vai acontecer. Então, ó, quando começa o processo eleitoral, vai todo mundo pro escuro. Exatamente. Aí é parente, primo, colega, igreja, o cara que pagou uma caixa de cerveja, o cara que montou o time de futebol. Então, assim, nós temos uma sociedade muito carente, eu acho. E por isso que é importante, Paulinho, Preocupado. o trabalho que a gente faz aqui. Lógico que a gente tem um lado, tem gente que não gosta do trabalho que a gente faz, que é contra, entra aqui xingando e tal, né? Nos chama de esquerdista, de comunista e tal. Nós somos de esquerda, nós fazemos um trabalho, nós temos uma visão de mundo. E a gente não tem essa visão de mundo só aqui diante da câmera que está filmando, nós temos uma visão de mundo no dia a dia, né? Na nossa história, que a gente foi construído assim, né? E a gente passa uma informação, a gente faz uma narrativa sempre pautada no fato real, a gente não cria fake news, a gente não faz sensacionalismo barato aqui no Bloco Calçadão, mas a gente tem um discurso, tem uma narrativa. Eu acho que o nosso trabalho, apesar de ainda ser um trabalho pequeno, a gente está crescendo, eu acho que é importante nesse sentido, de conscientização, de criar uma capacidade das pessoas, na hora de votar, ter determinados tipos de conteúdo, de argumento, que eu acho que é sempre importante. Né? Isso valoriza e qualifica a política, que é fundamental para todo mundo. Não é fácil, não. Mas vamos lá, vamos para frente, né? Nós começamos antes da eleição e vamos permanecer após a eleição também, então o Blog Calçadão, ele não se pauta por momento eleitoral. Nós vamos conversar sobre o processo eleitoral, sobre os candidatos, sobre tudo o que está acontecendo, embora assim, nós vamos permanecer independente do de quem quer que seja, né? Exatamente. Seguindo aqui, Ricardo, o neoliberalismo de novo, né, bicho? Nós temos que falar sobre isso, né? Não tem jeito, né? As pessoas, que a gente falou no primeiro bloco, né? Não sabe o que é isso. Sim. Ela sabe que está se ferrando. Sim. Mas tem um porquê, nada acontece por acaso, né? Exatamente. Ó, tá muito em moda se falar sobre o Chile, e um pouquinho antes das manifestações do Chile, estava em moda se falar sobre a eleição da Argentina, não era isso? Sim. Na eleição da Argentina, no último discurso que foi feito em Mar del Plata, a Cristina Kirchner, que é a candidata a vice-presidente, né? Ela fez um discurso em que ela dizia o seguinte, no final da fala dela, para uma multidão lá que assistiu o último discurso da chapa deles. Neoliberalismo nunca mais, ela disse na fala dela. Foi a primeira vez que eu vi uma figura pública da grandeza de uma Cristina disputando uma candidatura presidencial que usa essa palavra neoliberalismo do ponto de vista político, indicando o seguinte: tem um problema na Argentina, toda a crise que a Argentina passou e vem passando no governo Macri, isso nas palavras da Cristina, tem um porquê atrás, e ela usa a palavra neoliberalismo e usa a frase neoliberalismo nunca mais. Isso tem um sentido. Virou até um grito lá, Virou um grito. E a gente colocou isso no nosso blog. Por quê? Porque é importante discutir isso agora. E aí, logo depois da eleição argentina, onde o Macri perdeu para uma chapa anti-neoliberal, o Chile começa a fazer as manifestações, e uma das coisas que as manifestações chilenas pedem é uma nova Constituição, porque elas chamam a Constituição atual chilena, que foi feita pelo Pinochet, de uma Constituição neoliberal. De novo a palavra neoliberalismo, tanto na Argentina quanto no Chile, em manifestações de massa com repercussão no mundo inteiro. Por quê? Porque isso é importante. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é a desregulamentação de tudo. Porque, num determinado momento da história, depois da Segunda Guerra Mundial, se chegou à conclusão de que precisaria distribuir renda para as pessoas melhorarem a qualidade de vida. Né? E para evitar, por exemplo, que revoluções socialistas como na União Soviética acontecessem no resto do mundo. Então, se chegou à conclusão seguinte: ou a gente divide o bolo, ou as revoluções vão passar por cima da gente. A gente não quer isso. Então se criou um negócio chamado social-democracia. Muito parecido com a nossa Constituição. Ou seja, onde educação, saúde, aposentadoria, transporte, moradia são direitos que o poder público, através da arrecadação, supre para quem não pode pagar. O que o neoliberalismo faz?
Ele passa por cima de tudo isso. Ele privatiza saúde, educação, moradia, transporte, aposentadoria que as pessoas perderam, arrebenta com os direitos trabalhistas, que é uma outra conquista da classe trabalhadora naquele período. Esse é o projeto neoliberal. Transforma direito em mercadoria. E aí quem não pode pagar, Paulo Honório, é excluído do processo. Por isso que a gente vê os números no mundo, e não é só no Brasil, a gente vê desemprego aumentando, o trabalho precarizado, as pessoas ganhando cada vez menos, empobrecendo e tendo menos direitos, tendo menos acesso à saúde, à educação, à aposentadoria arrebentada. No Chile, por exemplo, uma das coisas da manifestação é que os aposentados estão se suicidando porque ganham menos de 40% do salário mínimo. Então, isso é neoliberalismo, que é o que representa o Paulo Guedes, por exemplo, aqui no Brasil. Tá, assim, no nosso ponto aqui, a gente está falando sobre as OS na área de educação. Que tem tudo a ver com isso. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da saúde. A tendência ela é nacional, porque é o governo federal que está impondo isso tudo também, né, através do Paulo Guedes. Inclusive, assim, eu quero falar que eu estava completamente errado, porque o cara estava quieto, não, ele estava produzindo um monte de política, né? Exatamente. Produzindo muito. Ele começou a produzir desde o primeiro dia de mandato do Bolsonaro, e essa semana soltou mais um monte de pacote muito importante para o Brasil, né? Sim, o pacote do Paulo Guedes, Paulo, ele é na verdade uma nova, se ele for aprovado do jeito que ele foi mandado para a Câmara, é uma nova Constituição. Ele revoga a Constituição de 88 e cria uma outra, uma Constituição de Estado mínimo e neoliberal. O que ele faz? Hoje, o poder público tem que obrigatoriamente investir um mínimo em saúde e educação. Ele acaba com isso, cria um único fundo onde o prefeito vai ter que escolher. Ou ele investe em educação, ou ele investe em saúde. Sabe o que vai acontecer? Hoje as mães da creche do bairro Cristo e de outros bairros da cidade estão esperando vaga na creche, não é? A prefeitura diz o seguinte, eu só posso dar vaga na creche se for terceirizado, porque eu não consigo mais contratar professor e eu não consigo mais, como poder público, suprir o serviço. Então uma empresa tem que chegar, eu tenho que pagar essa empresa com valor menor do que eu gastaria se fosse eu mesmo, e a empresa gere. Contrata o professor de maneira terceirizada e assim por diante. Esse processo de terceirização ele vai se intensificar. E aí, assim, não é a mil maravilhas, porque se fosse bom, o prefeito já tinha conseguido as OS. Não é? As OS não aceitaram, sabe por quê? Porque exigiu fiscalização pública. Exigiu que a Câmara de Vereadores e a sociedade civil pudesse fiscalizar as OS. Sabe o que as OS fizeram? Não aceitaram. Agora o plano B da prefeitura sabe o que é? As OS vão poder gerir com menos fiscalização. Aí com menos fiscalização elas toparam. É bom isso aí? É bom para o seu bolso, você trabalhador? Dá uma certa angústia, né? De ver que as pessoas estão se ferrando e ainda as pessoas estão indo para o mesmo caminho. Então, não, mas vamos lá. Você sabe que nessa reforma aí, uma dos vilões que o Paulo Guedes está colocando é o funcionário público, né? Sim. E tem funcionário público que está achando que é bom. Que está achando que é bom, exatamente. Impressionante. Porque perdeu o sentido, né? Do que é ser funcionário público. Por que o Estado cria o servidor público? A gente já falou isso aqui há semanas atrás. Porque o Estado precisa de políticas de Estado, né? Políticas que tenham continuidade para poder beneficiar quem mais precisa. A educação precisa ter continuidade, a saúde precisa ter continuidade, a moradia precisa ter continuidade. Essas políticas públicas só se faz com servidores. Porque um funcionário que pode perder o seu cargo com a mudança de governo, ele está muito mais preocupado com a sua sobrevivência do que em estabelecer uma política pública. Porque às vezes política pública, ela precisa ser na base do enfrentamento. Cara, ela não sai de graça. Porque assim, dá até uma certa dificuldade de falar, porque dá vontade de ser um pouco mais agressivo. Né? E é evidente que eu não vou ficar aqui xingando todo mundo, mas assim, se você ir contra o funcionalismo público, de uma imbecilidade tão grande. É claro que em qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer setor, qualquer igreja, qualquer coisa, você vai ter o cara que é mais comprometido e a pessoa que é menos comprometida. Exatamente. É evidente que tem. Agora, não dá para você dizer que todo funcionário público é vagabundo, ou que ele tem que se ferrar mesmo. Exatamente. Não pode, não tem como. Sabe o que é não ter o funcionário público funcionando? É privatização, por exemplo, do DAERP. Você destrói a empresa, privatiza a água e aí você está ferrado, bicho. A água que é privatizada no Chile, que ele já falou aqui. Uma das coisas lá... Os caras cobram até a água da chuva que você coloca dentro d'água. Exatamente. Dentro de casa por via de alguma coisa. Então, que nós precisamos retomar esse debate de Estado, Paulo Honório. É preciso construir uma nova maioria na sociedade, é preciso que as lideranças políticas se imponham e discutam o papel do Estado. O papel do Estado é fundamental. Ninguém abre mão do papel do Estado no mundo inteiro. E o Brasil está abrindo mão do papel do Estado por um projeto ideológico.
E aí uma coisa muito grave. Você vê a imprensa, por exemplo, empresarial, que é aquela que cobra o neoliberalismo. Ela cobra estado mínimo para você, estado mínimo para mim, estado mínimo para as mães que estão precisando de creche. Só que essa imprensa empresarial não abre mão dos recursos públicos. Não abre. Em governo nenhum. Nem do PT, nem do Bolsonaro, nem do Temer. Então ela cobra o estado mínimo para mim e para você, mas ela vive de verba pública. Essa imprensa, ela torce o nariz pro Bolsonaro, não torce? Porque o Bolsonaro é mal educado, o Bolsonaro ele é um cara que não respeita a democracia, todo mundo sabe disso. E ninguém que tem um mínimo de civilidade gosta do Bolsonaro. E essa imprensa também não. Só que essa imprensa ama o Paulo Guedes. Porque ele está fazendo... Porque ele está fazendo o projeto neoliberal que interessa a ela. A Folha de São Paulo, por exemplo, fez um editorial dias antes do Paulo Guedes encomendar esse projeto que vai destruir o Estado brasileiro e diz que o Paulo Guedes estava certo. A mesma Folha que critica o Bolsonaro. Então, assim, muita gente disse que o que está segurando o Bolsonaro no governo, todos os escândalos que estão mais ou menos colocados aí debaixo do tapete, é o Paulo Guedes. Então você diz que o Paulo Guedes não era nada, o Paulo Guedes é o cara que sustenta o projeto. Ele foi colocado como ministro do Bolsonaro e ele segurou a candidatura do Bolsonaro para os grandes conglomerados empresariais apoiarem o Bolsonaro e está segurando o governo Bolsonaro até hoje por conta do projeto neoliberal, Paulo. E essa dificuldade das pessoas entenderem. Isso é muito difícil de entender. É muito difícil de entender. As pessoas têm dificuldade de entender para atravessar a rua, Ricardo, como que é, se o sinal é verde, amarelo, ou qual cor que eu posso atravessar. Como é que vai entender o que é isso? Exatamente. Bom, mas dá para entender, por exemplo, quando dá para entender no bolso. No bolso dá. Eu vou falar de uma outra coisa mais complicada, que complica também. Por exemplo, quando a gente coloca aqui no nossa análise da semana, que a UPA de Ribeirão Preto tá ruim. O que o cara vem primeiro na cabeça assim? Tá vendo? Não presta. Não presta o SUS, exatamente. Tem que mandar aquele povo lá tudo fora. Só que, na verdade, a UPA é terceirizada, Paulinho. O dinheiro que era para vir no SUS, a gente vai falar daqui a pouquinho onde está indo esse dinheiro, hein? Guarde aí que a gente vai falar. A gente falou que a educação está perdendo dinheiro, tudo está sendo privatizado para economizar. A gente vai falar daqui a pouquinho onde está indo o dinheiro. A UPA é terceirizada. O TCE, o Tribunal de Contas do Estado, disse que a UPA está tratando os pacientes lá na fila de espera, na sala de espera, de maneira desumana. Pessoa sentada no chão, esperando horas, o idoso que não escuta a chamada porque o som que sai da chamada lá é muito baixo. Então está uma tragédia a UPA da 9 de julho. Da 13 de maio, desculpa, a UPA da 13 de maio. Existem outras duas UPAs esperando para ser abertas, no Sumarezinho e no Quintino, que elas não estão abertas porque a prefeitura não tem condições nem de abrir de forma terceirizada. Né? Isso é verdade, o poder público municipal no Brasil inteiro está quebrado, e vai quebrar mais ainda com o projeto do Paulo Guedes. Não tem dinheiro e não abre, as pessoas estão esperando. As pessoas do Sumarezinho estão esperando a UPA lá no Sumarezinho, as pessoas do Quintino estão esperando a UPA no Quintino. Se você vai no hospital, por exemplo, o Santa Lídia hoje já não existe mais como hospital. Santa Lídia é um escritório onde as pessoas vão lá procurar o Santa Lídia, porque eles fazem te colocar numa ambulância quando tem e te mandar para a Beneficência Portuguesa ou para Santa Casa. É isso. Passagem. É um lugar de passagem. E ali funciona o escritório da empresa que hoje gerencia a UPA, gerencia o BDS, tudo terceirizado. A saúde é toda terceirizada. Todinha. E a educação está indo para o mesmo caminho. E essas duas outras UPAs que estão sendo projetadas, só tem o prédio. Só tem o prédio. Aliás, as duas UPAs e os 3 exames, né, que é promessa do prefeito Nogueira. Nenhuma delas sai do papel, porque o governo do estado também está cortando todos os recursos. Ô, Ricardo, uma coisa que me chama a atenção é, por exemplo, tem o prédio da escola, não tem? Sim. Tem o prédio dessas duas UPAs, não tem? Aqui do lado tem o Pronaica, que já foi feito há muitos anos, e eles estão construindo lá do lado um centro esportivo. Eu vi. Grande, maravilhoso. Passei ali agora, eu vi. Como será que funciona essa questão aí, bicho? Para construir tem. Para construir tem, e aí é uma coisa assim, a gente não pode ser leviano, que a gente nunca é. Mas você percebe que o processo de construção, aquilo que a gente falou aqui algumas semanas atrás, né? Acho que até um mês atrás. Comprar cimento é importante na prefeitura, né? Impressionante, cara. Quando eu vejo aquele negócio sendo feito ali, não tem cabimento num troço daquele. Existem equipamentos prontos há anos aqui que estão, inclusive, sendo ocupados por pessoas sem moradia porque não eram utilizados. Nunca foi utilizado. Existe ali a Vila Tecnológica abandonada. A Rua das Tecnologias, né? E os caras compram cimento para fazer uma nova obra aqui do lado. Enorme, muito grande, aliás. Tá ficando lindo lá. Eu não sei pra quê. A gente não tem prova para dizer, mas é sempre assim, né? Cimento nunca falta, principalmente em véspera de ano eleitoral. É impressionante. Agora, assim,
Puxando já para outra parte, Ricardo, se as coisas estão indo ruim para o município, que não consegue colocar as coisas funcionar, o dinheiro está indo para algum lugar. Porque é o seguinte, até outro dia, cara, estava se construindo e estava fazendo as coisas acontecer no Brasil. Então, para onde está indo essa grana? Eu vou relembrar um pouquinho para ter essa resposta rapidamente. Nos anos 90, se você resgatar, e no Google é possível resgatar isso, resgate as notícias dos anos 90, quando o governo era do Fernando Henrique Cardoso. Lá também se aplicava um projeto neoliberal, mas estava no início. O que eles diziam lá? Diziam o seguinte, nós precisamos privatizar as estradas, nós precisamos privatizar as companhias de elétrica, nós precisamos privatizar as companhias de telefonia, nós precisamos privatizar as companhias que produzem produtos químicos. Para quê? Para que o Estado economize dinheiro para poder investir na saúde, na educação, no transporte, na segurança e na moradia. Esse era o discurso dos anos 90. Chegou o governo Lula e Dilma e falou o seguinte, nós vamos continuar com esse processo de privatização dessas empresas laterais e vamos fortalecer o direito à saúde, à educação, à moradia, e foi realmente isso que aconteceu. Programas sociais, distribuição de renda e de acesso a esses direitos. Só que chegou 2008. 2008 é uma crise mundial do capitalismo. Inclusive, o centro do capitalismo está falando isso. A gente falou aqui do Financial Times há programas atrás. Está dizendo o seguinte, o capitalismo quebrou em 2008, e o que as grandes corporações querem? Principalmente as grandes corporações bancárias. Elas querem pegar o dinheiro que resta no Estado Nacional, a poupança pública da Previdência, a poupança pública da educação, a poupança pública da moradia, a poupança pública da saúde, tudo isso é poupança pública. Pegar esse dinheiro e colocar nos bancos. Porque só aquelas privatizações laterais já não sustentam mais o capitalismo. Agora ele precisa entrar no centro do negócio. Ele é ganancioso demais. Destruir aquilo que falta, aquilo que resta do estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social que garante direitos. Então o que nós estamos vendo a partir de 2016, quando ocorreu o golpe no Brasil? O petróleo sendo entregue, a saúde sendo privatizada, a educação. Por quê? Porque o dinheiro do Estado está sendo drenado para onde? Para os bancos. Nós estamos vivendo uma crise, não estamos? A pessoa que está nos vendo sabe que nós estamos com desemprego, sem dinheiro e tudo mais. Só que os bancos tiveram em 2019 o maior recorde de lucro da história. 15% a mais do que 2018. Né? Os 4 principais bancos. Isso é no mundo inteiro. Paulo, a partir de 2008, todo o dinheiro dos estados nacionais, ou seja, dos países, estão sendo drenados para o capital financeiro. Vou repetir aqui, procure lá o livro do professor Ladislau Dalbor, A Era do Capital Improdutivo, que você vai entender isso. Nós estamos vivendo uma era onde o capitalismo já não é mais ligado ao setor produtivo. Ele já não gera mais emprego, ele só gera capital. E isso, é claro, se você olhar, não tem dinheiro para moradia, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, e os bancos têm um lucro recorde em 2019. Acho que mais claro que isso, e por não isso, pode ser. Por isso que eles estão sucateando a Caixa Econômica Federal para ela poder não ter mais função. BNDES, Caixa Banco do Brasil, vai ser tudo passado no balcão de negócios, e o grande negociante, o grande corretor disso é o Paulo Guedes. Um dia eu estava numa reunião na Caixa Econômica Federal aqui de Ribeirão Preto, na área que faz projetos de habitação. E a gente estava lá discutindo um projeto que a gente estava apresentando no Ministério das Cidades para a construção de 160 apartamentos em Ribeirão Preto. E eu não vou falar que era generalizado não, mas para a gente poder chegar lá na Caixa Econômica Federal e conversar com o pessoal, tinha um preconceito, uma carga assim muito forte. Os caras olhavam para a gente com muito preconceito. E quando chegava qualquer bambambam, era assim, cafezinho para todo lado. O café deles era mais quente do que o nosso, mais doce. E um dia eu falei pro gerente lá, falei assim, olha, vocês desprezam a gente que está tentando trazer projetos para família de baixa renda, mas serão essas famílias e esse povo que vai tentar salvar vocês lá no futuro. Exato. Porque se vocês não tiverem atendendo as famílias de baixa renda, vocês não servem para nada. Vocês não servem para nada, porque no mercado tem competição. Exato. Os outros bancos vão comer vocês, e é o que está acontecendo agora. Gostaria até muito que... Eu vou mandar essa gravação pro gerente lá. Tem um cara, gente boa e tal, mas assim, na compreensão geral, o cara achava assim, né, também que se dane o povo pobre, né? Vai fazer o quê, né? Não é problema meu, eu estou fazendo meu papel de banco aqui. E aí a gente falava para eles, olha, você defende esses projetos nossos, porque é eles que vai garantir com que a Caixa Econômica Federal permaneça. Não vai ser o grande, porque o grande vai, a hora que ele tiver a oportunidade, ele sai da Caixa. É importante você estar falando, porque isso tem tudo a ver com a vida da dona de casa. Vamos de novo falar, a dona de casa que está esperando creche aqui no bairro Cristo tem tudo a ver com o neoliberalismo. Tudo a ver com o neoliberalismo. Quando a gente conseguir fazer com que essa informação, que essa narrativa chegue na mesa das pessoas, na casa das pessoas, a gente resgata a política, Paulinho.
e a gente resgata uma coisa importante que é o nosso projeto de nação. O que aconteceu de 2016 para cá, e a gente pode dizer assim, de 2008 para cá no mundo inteiro, foi a falência de um projeto. O capitalismo acabou. E aqui no Brasil ruiu uma coisa importante, que é o processo de redemocratização no final dos anos 80, da transição da ditadura para a democracia. A gente construiu um projeto lá, cujo símbolo maior é a Constituição. Essa Constituição está sendo morta, né? Ela foi, de certa forma, defendida ontem, a gente vai falar um pouquinho, está aqui a camisa Lula livre, a gente vai falar sobre esse tema, mas no seu bojo, na sua estrutura essencial, que é o estado de bem-estar social, que é a proteção social do trabalhador e da trabalhadora, ela está ruindo. E nós vamos precisar reconstruir isso. E a gente só reconstrói isso quando esse assunto que nós estamos fazendo aqui ganhar o debate nacional com lideranças nacionais que defendam um novo projeto de nação. O Brasil não vai fugir dessa... Isso é uma coisa que está colocada e pode doer mais, doer menos, mas nós vamos ter que superar o que nós estamos passando e reconstruir esse país. Isso tudo está muito bem demonstrado aqui no último tema que a gente está colocando aqui, que é o avanço da pobreza no Brasil depois de 2016, né? Que é um negócio impressionante, visto por quem tem um mínimo de sensibilidade, que queira olhar para o lado, né? Exatamente. Tanto que a desigualdade tem aumentado. Né? Você quer ver um dado? De 2003 a 2015, foram os períodos dos governos Lula e Dilma, que foram períodos de garantia de direitos, onde a educação foi ampliada, onde o acesso à saúde foi ampliado, o acesso à moradia foi ampliado e, principalmente, a valorização do salário mínimo, com o emprego formal. Isso é o resumo das eras Lula e Dilma. Esse tipo de projeto, que é um projeto social-democrata, de caráter social-democrata, mesmo não rompendo com o neoliberalismo, porque os bancos também ganharam muito dinheiro no governo do PT, mas houve uma certa distribuição de renda. Isso colocou 40 milhões de pessoas para fora da pobreza extrema. De 2016 para 2019, 32 milhões de pessoas já voltaram para a extrema pobreza. Não, mas não era mérito? Esse é o dado. Tem um monte de gente que fala, não, mas eu estudei porque eu batalhei, porque eu tive força de vontade e tal. Ou eu também trabalhei pra caramba naquela época, hein? Putz, vira. Por que agora não pode? Não continua? Pois é. Você fala muito assim, ó, e fala com razão. Ô, Ricardo, passa na Avenida Brasil, passa aqui na Dom Pedro, que você vai ver as pessoas deitadas na rua. O dado é esse. 40 milhões de pessoas foram retiradas da extrema pobreza. Quando você passava lá no auge do projeto dos governos do Lula e Dilma, muito dificilmente você via pessoas pedindo dinheiro no semáforo. Isso era real, você não via as pessoas fazendo isso. Crianças, principalmente. De um tempo para cá, de 2006 para cá, isso aumentou de maneira assustadora. E os números são esses. 40 milhões foram retirados da pobreza de 2016, da extrema pobreza de 2016, de 2003 a 2015, e 32 milhões voltaram para a extrema pobreza de 2016 para cá. Paulo, 3 anos, 32 milhões de pessoas. Não, assim, não precisa de... Assim, você deu o exemplo da radicalidade aí. Vamos imaginar que o cara tá lá na rua, jogado e tal, e o imbecil aqui acha o seguinte, foda-se aquele cara lá, porque ele... aquele lá é um vagabundo, usa droga e tal. Vamos imaginar que eu falo isso. Aí, eu trabalho de vendedor de produto de material de construção. Porra, mas tá difícil, hein? Não consigo vender. Sim. Aí o cara que é pedreiro não consegue construir. Não é? Sim. Aí o cara quer fazer uma festinha na casa dele no final de semana, ele não consegue comprar a cerveja que ele gosta. Ele não consegue comprar carne, ele vai ter que comprar uma... sei lá o quê. Aí o cara começa assim, pô, mas meu filho, não sei como é que eu vou fazer, eu vou colocar ele na faculdade esse ano, porque tá difícil, né? Exato. Começa a perceber isso. Então, as pessoas vão precisar de começar a perceber isso. Bom, parar de ser idiota. O bolso percebe. As manifestações que estão acontecendo no Chile, que vão mudar muita coisa no Chile, viu? Apesar de elas estão se arrefecendo agora, porque é natural, porque ninguém consegue ficar fazendo luta de rua o tempo todo, mas isso já deu, por exemplo, o presidente lá, o Pinheira, está com 14% de popularidade. Isso mostra que uma mudança muito grande do ponto de vista eleitoral vai acontecer no Chile. E importante, como aconteceu na Argentina. Então o pêndulo, ele passa de novo a se movimentar da extrema-direita, onde ele foi jogado a partir de 2008, e o Brasil é um exemplo disso, chegamos no Bolsonaro. Ele passa desse pêndulo para um pêndulo mais social-democrata. Nós vamos resgatar tudo isso. Então, com Ricardo, dor, Paulo, com dor. Muito não, difícil, então, mas assim, nós vamos resgatar. eu não penso nem que é esquerda ou direita, assim, porque o pobre, cara, a população em geral... Que é uma vida digna. A população não quer saber de onde é que vem a política.
Inclusive isso é ruim, né? Porque é o que faz ela votar em qualquer um que aparece aí na frente dela fazendo algum tipo de promessa. Muitos votaram no Bolsonaro achando que ele era defensor da população. Então, o pessoal não quer saber disso. Agora sim, quer saber por que não está tendo mais emprego? Por que está todo mundo tendo que vender bolão na porta da casa dela? Ou então, por que o pessoal está fazendo tanto de food truck? Por que está fazendo o espetinho na esquina? Por que está fazendo tudo isso? Eu fui para São semana Paulo. Eu vi uma, não, só uma foto que eu vi essa semana de uma pessoa daquele Uber de bicicleta. Sim. Com aquela caixona e com a criança na frente, bicho. É isso. É impressionante. Ó, eu fui para São Paulo essa semana, andei pela Avenida Paulista. É brincadeira. A cada 15 metros tem uma pessoa com uma barraquinha vendendo café e pão. Aí você vê assim, ó, sempre existiu isso. Só que existiam 3, 4, 5 barraquinhas onde as pessoas ganhavam dinheiro. Hoje existem 50 barraquinhas e cada um deles está ganhando o mínimo possível para eles poderem sobreviver. Isso é o Brasil. Isso não é destino que o país do tamanho do Brasil, com a sua história e a história de luta do seu povo mereça. E a consequência disso tudo, gente, você vai ter uma sociedade cada vez mais deprimida, uma sociedade cada vez mais com problemas de todas essas partes, né? Exatamente. Como é que faz para segurar isso? Vamos para a luta. Ó, sem ter esse... É só uma questão de constatação. Quando a gente constata essa situação, Ricardo, não é para deprimir, mas é para a gente poder pensar que é possível a gente lutar para mudar isso aí. Entender o problema e poder superar. Eu acho que o blog ele tem muito essa característica, assim, se a gente não consegue mudar, quer dizer, a gente tentar chegar nas pessoas com um pouquinho mais de compreensão das coisas, né? Exatamente. E saber assim, fazer uma coisa muito importante, que a gente sempre conversa aqui entre a gente, conversa com as pessoas. É fazer o link, né? Insistir. Ribeirão Preto não é uma ilha. Ribeirão Preto está ligada no Brasil. Então, tudo que acontece, uma luta pela creche aqui em Ribeirão Preto, está ligada com o projeto neoliberal. E entender isso é fundamental, inclusive para poder fazer a diferença na hora de votar, na hora de fazer uma decisão política que é diária, não é só no processo da eleição. Então, assim, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, a nossa luta, não só aqui diante das câmeras, quando a gente sai daqui, a gente continua a nossa luta, cada um no seu campo, não é? Diante das câmeras não, é uma só. É uma só, é das, né? É um Olha eu aqui, ó, diante da câmera. E é um celularzinho só. E a gente continua lutando. Eu na área da educação, Paulo Honório na área da moradia, né? O Felipe, o Hilton e todo mundo, inclusive os nossos amigos que nos acompanham aqui no blog. Beleza, nós vamos fechar. Encaminhando para o final agora, fazer aquele bate-bola com algumas notícias aí que a gente colocou no blog também, que não é do resumo da semana, mas que a gente passa aqui pelo blog. Sim. O blog está fazendo duas partes, né? Uma que é do blog mesmo, que são textos, e a outra que são os vídeos, né? Temos agora dois, como é que fala isso? 2 instrumentos de comunicação diferentes, né? Duas mídias, né? Duas mídias, o texto escrito no blog e os vídeos aqui no YouTube. Tá. Então, o que está pegando mais assim pesado agora é a questão da liberdade do Lula, né? Que está todo mundo no aguardo disso. Até nós estamos aqui com a camisa do Lula. Exatamente. Eu não sei se eu bati assim na cara dele, talvez, não sei, mas Fizemos carinho. Carinho. É isso aí. Lula, então, está correndo risco de ser livre? Eu acho que sim, foi uma coisa muito importante que aconteceu ontem no STF, para surpresa minha, porque eu não achava que o Toffoli fosse fazer o que fez, e ele acabou votando em defesa da Constituição, não em defesa do Lula, mas da Constituição. Isso é importante ser colocado, porque o princípio da presunção de inocência, Paulo Honório, ele é um princípio civilizatório. Não existe civilização sem a presunção de inocência, porque sem a presunção de inocência, qualquer governo pode prender qualquer um, depende da vontade desse governo. Escolhe os inimigos e prende. A presunção de inocência é uma garantia de civilização. Ela garante a sua liberdade, a minha liberdade, a liberdade de qualquer um. Então, a gente nunca, se a gente quer construir um país civilizado, a gente tem que defender a presunção de inocência. O que a Constituição diz? Ninguém pode ser preso sem o trânsito em julgado, ou seja, sem você passar por todos os passos da justiça. Porque isso te dá garantia de defesa. A gente não pode construir uma sociedade punitivista, porque sociedades punitivistas já existiram e deram errado. Deram em violência, deram em genocídio, deram em injustiça. Sociedades têm que ser sociedades que garantam a liberdade do indivíduo. O indivíduo só pode ser preso e encarcerado se você tiver provas absolutamente corretas e passar por um sistema de justiça íntegro e que garanta a plena defesa. Ricardo, mas agora assim, só para poder clarear um pouco, que todo mundo agora começou de novo a questão da fake news, né? O pessoal está falando assim,
Todo mundo vai ser... Ah, então até o bandido não sei quanto vai ser solto agora? Conversa, gente, pelo amor de Isso não é Deus. verdade. Isso não é verdade, porque a legislação brasileira permite que se prenda antes do trânsito em julgado. Existem várias condicionantes. A periculosidade, o tipo de crime que a pessoa está sendo acusada. Ou seja, quem vai ser liberto não serão todos os prisioneiros, são aqueles que se enquadram dentro da lei, né? Que podem esperar em liberdade até o trânsito em julgado. Tem alguns exemplos disso? Tem vários políticos, por exemplo, diferente do Lula, que hoje estão sendo processados e condenados já em instâncias inferiores e estão aguardando liberdade. Vários políticos. Quem está preso é o Lula. O Lula está preso, né? E não pelo crime que ele cometeu, que aliás muita gente diz que não tem provas e ele merece um julgamento justo, mas por ele ser a liderança política que ele é no momento político que nós estamos passando. Então, é uma pena que a discussão tenha confundido uma coisa com a outra, Confunde né? mesmo, né? É verdade, confunde mesmo. E isso vai sair, cara. Assim, as pessoas vão ser contra Sim. porque vai falar o seguinte, para soltar o Lula tiveram que soltar um monte de gente. Isso é impressionante. Eu não sei como é que vai quebrar essa narrativa aí, mas é um negócio que Mas eu vai posso ser falar uma pesado. coisa? Eu sou favorável a soltar um monte de gente. O Brasil tem hoje, Paulo Honório, 800 mil presos. 800 mil. Se você for passar um pente fino, e o Conselho Nacional de Justiça, ele não tem condições de avaliar a condição desses 800 mil presos. O que se fala é que pode ser metade disso, está preso de maneira indevida. Por pequenos furtos, por ser pego com uma pequena grama de droga, que a droga está na juventude em todos os bairros. Então, o encarceramento no Brasil é uma epidemia. Passar um pente fino nisso colocaria pessoas que hoje estão aprendendo a ser parte do crime organizado, porque o crime organizado se cria dentro dos presídios, e que deveriam estar aqui fora fazendo um trabalho comunitário, por exemplo. Países mais civilizados, com democracias mais ajustadas que a nossa, têm uma população carcerária muito pequena. Eles não são sociedades que encarceram as pessoas. Nós somos. Nós seguimos o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, que encarcera negros, que encarcera pobres, né? E nós estamos partindo para uma sociedade que aprisiona a juventude, e a juventude negra. Então eu sou favorável a colocar a gente na rua, sim. Ricardo, uma das coisas que é mais gostosa que tem na vida da gente é quando a gente pega um carro e fala assim, vamos viajar e tal. Então a gente sai de verão e vamos passear. Cara, a coisa mais triste que tem de passar em frente aquelas cadeias que tem agora são várias, né? São Acho que várias. esse Alckmin foi bem nessa Construiu parte, mais né? cadeia do que escola. Construiu, foi ótimo nessa coisa. E é muito triste, cara, chegando ou saindo de Verão Preto, as cadeias aí é um negócio impressionante. Exatamente. Um negócio... Exatamente. Eu acho, assim, até a conversa era para ser por outro lado, mas a gente acaba entrando nessa um pouco mais ruim, né? O bate-bola é assim mesmo. Mas então, fala um pouquinho do Lula. Você acha que ele vai ser solto hoje ou não? Hoje é sexta-feira, o dia depois que teve a votação no Supremo. Eu espero que seja solto o quanto antes, porque a prisão dele foi uma injustiça. Não há provas naquilo que o acusam. Ele foi preso de maneira política, porque ele era o candidato favorito nas eleições de 2018, uma eleição que era fundamental para o projeto neoliberal. A gente está falando do Paulo Guedes. A presença do Lula em liberdade, naquele momento, era uma pedra no sapato enorme do projeto neoliberal. Esse que está tirando todos os direitos das pessoas. E o Lula é uma pedra no sapato hoje. Foi uma conquista muito grande ontem, porque nenhum projeto desses caras que estão lidando com o projeto neoliberal queria o Lula na rua. Porque o Lula vai sair e ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer, que é conversar com as pessoas, que é empolgar as pessoas, que é unir os discursos. Nós precisamos, Paulinho, resgatar a nossa democracia e resgatar o nosso projeto. A única discordância que eu tenho é que eu acho que o Lula devia sair da cadeia e cuidar da vida dele um pouco, cuidar da saúde dele e da segurança dele. Tem muita gente aqui fora, nos gabinetes, como deputado, como liderança, que poderia fazer esse papel no lugar dele. Se a gente ficar esperando e colocando tudo nas costas do Lula de novo, eu acho que é um erro de todo mundo e da sociedade. É lógico que ele é uma figura emblemática, é uma figura simbólica, e é uma figura não só simbólica e emblemática no sentido de uma ideia, mas ele é uma pessoa que ainda tem vida, que vai caminhar aí pelo país. Mas jogar tudo nas costas dele, a esperança, é um negócio que, se por um lado é bom porque a gente confia, acha ele puta cara, por outro lado você esvazia. Daqui a pouco os caras não tá aí, como é que faz? Eu posso discordar um pouquinho de você? Pode, ué. Eu acho o seguinte, eu concordo com isso, a integridade de uma pessoa que já passou dos 70 anos e que deveria estar, o Lula deveria, na verdade,
tá percorrendo o Brasil, conversando com universitários, fazendo o que ele quisesse fazer. Porque ele merece por aquilo que ele já fez. Só que a história, Paulo, ela nunca é uma história retilínea. A história é cheia de curvas. E nós estamos numa encruzilhada histórica no país. E quando a gente está numa encruzilhada assim, nós estamos na iminência, Paulo Honório, de ter uma nova ditadura. Nós estamos numa iminência de ter o Brasil destruído. E por um longo, longo tempo. Com as pessoas mais pobres jogadas no lixo. Nesse sentido, a gente não pode prescindir de grandes lideranças, porque as grandes lideranças nacionais, elas não nascem do dia para a noite. Essas pessoas que você falou no gabinete, apesar de elas poderem ter a boa vontade de tentar fazer um processo de reconstrução nacional, não se faz sem uma grande liderança. Eu posso citar que o Brasil teve 4 grandes lideranças nacionais, todas elas construídas em processos muito graves. A primeira delas, Luiz Carlos Prestes, que precisou de uma coluna Prestes, percorreu o Brasil a cavalo, num momento dificílimo da história brasileira, para se considerar uma grande liderança de esquerda. Nós precisamos ter um político com todas as controvérsias, mas que teve um papel fundamental, muitas vezes a força, como um Getúlio Vargas, para se construir como uma grande liderança nacional, que foi fundamental para o Brasil para construir, por exemplo, a Petrobras. Nós precisamos ter um cara que pegou em armas e que foi para a rádio fazer uma transmissão de rádio ao vivo quando o Brasil estava na iminência de cair num golpe em 61, que é o Leonel Brizola. E nós precisamos ter as grandes greves do ABC na ditadura militar e agora a prisão política de um político que está na grandeza de um Mandela, por exemplo, para a gente construir a figura de um Lula. Então eu estou falando de um século para a gente construir 4 figuras. E todas elas são importantes para a gente sair do buraco. Eu acho que sem o Lula a gente não consegue sair do buraco. Eu não sei se ele será candidato ou não candidato. Eu tenho até uma controvérsia se ele tem que sair candidato ou não. Mas eu acho que ele tem que estar no processo de reconstrução nacional. Eu acho que o Lula consegue dialogar. Aquilo que a gente fala aqui, ô Paulinho, será que a gente está falando aqui no blog Calçadão, as pessoas estão ouvindo e estão entendendo? Às vezes a gente fala, as pessoas não entendem uma palavra que a gente fala. O Lula fala 2 e as pessoas entendem 10. Isso é verdade. Pessoas assim, elas não nascem da noite para o dia. Então eu acho que nessa quadra histórica que a gente está vivendo, nesse momento decisivo da história do Brasil, ter o Lula livre, por isso essa camiseta está aqui, eu até me emociono em falar isso, ele é importante porque é histórico. É histórico. E a gente não pode prescindir. Nós vamos proteger o Lula, eu acho que ele merece, mas a voz dele e a presença dele no meio do povo é importante para a gente tirar a gente lá do fundo do poço e colocar em cima. A figura dele vai se contrapor à figura do Bolsonaro, que ontem o governo Bolsonaro, pela primeira vez na história do Brasil, votou a favor do bloqueio a Cuba. Você pode ter várias opiniões sobre Cuba, várias, a favor ou contra, mas ser a favor de um bloqueio econômico que mata pessoas de fome, e o Brasil ser levado a fazer um voto desse, é uma vergonha histórica. Histórica. Isso é o governo Bolsonaro. Quem é que pode se contrapor a isso? Já que o Bolsonaro é uma figura nacional de extrema direita. É o Lula. Então, assim, eu estou discordando de você e concordando ao mesmo tempo, mas eu acho assim, e o Lula sabe da responsabilidade que ele tem, e a saída dele da prisão, do cárcere injusto e político, eu acho que é um ganho enorme que a gente só vai ter condições de avaliar daqui a alguns anos, quando a gente vê para que lado que o nosso país vai caminhar. Não, eu acho que está perfeito sua análise aí, ó. Quem sou eu para discordar dessa questão, né? Eu acho que a carga em cima do cara é muito grande. Acho que é muito grande, tanto na costa dele, quanto também quem está esperando dele um resultado, né? Acho que é muito peso. Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que até porque eu acho que o Lula não vai sair e ficar lá com o netinho no colo. Ele não vai fazer isso. O Lula é uma figura política, né? Ele é dele, né? Se você tirar a política dele, é aí que ele morre cedo mesmo. Dele. É isso. Então, toca Paulo, pode ir. Da minha parte, se você quiser correr o Brasil aí, fazer a revolução, nós estamos juntos. Coloquei uma imagenzinha no meu Facebook, no Instagram ontem, que é o Lula abraçando o Brasil. E eu coloquei a frase assim, vem pra cá ajudar a gente a reconstruir as coisas. Eu acho que o sentido é esse. Vem pra cá ajudar, porque é como se você estivesse colocando assim, o seu time estivesse perdendo de 5-0, tá começando o segundo tempo e entra o Pelé ou entra o Messi no seu time. Você ganha aquela... Pô, entendeu? Tá 5-0, mas você fala, pô, dá pra ir. Mas precisa de ter gente igual o pessoal que fez lá a vigília Lula livre, né? Exato. Não, pelo amor de Deus. Precisa ter gente com essa disposição. Eu tive lá, sabia? Eu sei. Essa camisa aqui veio de lá. Eu tive lá, foi uma experiência
muito importante para mim, para minha família, assim, foi muito legal. Muito importante. Maravilhoso. Quando eu fui, eu pensei assim, eu preciso ir logo, porque daqui a pouco ele é solto e eu não participo dessa vigília. Já faz um ano que o Faz um pessoal ano. tá lá. Ah, você apareceu ao vivo, você abriu o Bloco Casal ao vivo, tem esses vídeos lá no canal. Então, muito interessante. Nossa, nós aumentamos muito ali o horário. Será que a gente fala mais alguma coisa? Não. Tá, vamos. Acho que parando por aqui já tá bom, né? Eu queria falar mal do Vila, mas eu não sei se precisa. Acho que nem precisa. Merece, mas Não, não não é o precisa. Vila, não. Eu tô confundindo. É o Você tá Augusto falando do Nunes. rapaz, o Augusto Nunes, Augusto né? Nunes. Que fez um carinho no rosto do Glenn, mas um carinho de covarde. Sabe né? que eu confundo os dois, às vezes? Porque os dois se parecem tanto na... Por dentro e por fora. Principalmente na alma, os dois se parecem. O Augusto Nunes, o que o cara falou do Glenn é um negócio impressionante, né? Ele O cara é um falou- covarde mesmo. Falou que falou para humor. Pô, pega lá o que ele tá falando dos filhos do Glenn e vê se aquilo é humor. Se ele considera aquilo humor, é um cara doente. Porque assim, na lógica dele, de que se os pais trabalham, ninguém cuida dos filhos, então tem que tirar meus filhos daqui de casa Ou também. de 90% das famílias brasileiras. Porque assim, a gente fica com as crianças, cuida das crianças, mas evidentemente que a gente trabalha, a gente faz outras coisas. A gente não, É por isso que as mães do Cristo estão exigindo creche, Paulo. Por que elas estão exigindo creche? Porque elas têm que trabalhar e o filho tem que estar em algum lugar. É, impressionante. Ó, um abraço ao Glenn. Tem várias controvérsias sobre qual é o papel do site The Intercept, mas a gente precisa, historicamente, vai ficar na história que um jornalista internacional da grandeza do Glenn esteve no Brasil num determinado período importante da nossa história e contribuiu decisivamente para que a verdade pudesse ser colocada. É óbvio que essa verdade ainda não é uma verdade que ganhou as massas e tal, né? Mas é uma verdade colocada. E eu acredito muito, Paulinho, na luta de fresta. Às vezes, quando tudo está fechado, sempre tem uma fresta. Às vezes as flores encontram essas frestas no muro, né? E ela sai lá uma florzinha no muro, né? E não é verdade? Fui poético agora, né? E a população brasileira sempre encontra uma fresta. Eu acho que a verdade que o The Intercept colocou é uma cunha, né? Um calço que você coloca numa fresta e aquilo vai abrindo, né? E os caminhos vão sendo colocados. Eu acho que historicamente isso vai ser... E aí toda a nossa solidariedade ao Glenn, que é um jornalista de verdade, diferente do Augusto Nunes. E aqui a gente segue esse caminho também. Na verdade e com coragem. Beleza, gente. Fechou aí com a poesia do Ricardo Jimenez. Boa. Beleza? Tamo junto, semana que vem, ó. Eu vou sair daqui e vou olhar se os 2 cliques já foram dados. A gente chegou na marca dos 700, aí é começar a contar pros 800, não vamos parar mais não. Quer que eu veja aqui já? Olha aí pra falar. Ai, meu Deus do céu. Cadê? YouTube. Cadê nós aqui? Vai falando alguma coisa aqui, ó. Tô olhando aí também pra ver se... né? Olha lá, o Calçadão Blog. É só abrir lá e clicar, se inscreva, passe pras pessoas. Ixi, não tô achando, Ricardo. Não, toma aí sim, Calçadão Blog. É que eu não pus, ó. Aqui, ó. Tá faltando 2 cliques, hein? 2 cliques. 698 inscritos. Clica aí, quando a gente voltar na semana que vem, a gente já passou dos 700. Como que faz, Ricardo? Aqui dá pra ensinar aqui. Aí, ó, olha para as pessoas aí, ó. Tá inscrito aí embaixo, ó. Inscrever-se. Clica lá. Ali, ó. Estão nós dois aparecendo ali, ó. Clica lá, se inscreva, passa os nossos vídeos para frente. Converse com o seu amigo, com a sua esposa, com o seu filho. Clica aí no Bloco Calçadão. Ajude a gente a construir uma mídia alternativa que traz informações que interessam ao trabalhador e à trabalhadora aqui na cidade de Ribeirão Preto. É isso que a gente pede. Beleza. Valeu, Valeu, pessoal. até semana que vem. Até mais.